Nos últimos anos, tem se falado muito sobre a profissionalização do escritor. Várias discussões foram lançadas a partir da pergunta: é possível viver de literatura no Brasil? Fica aqui que este é o nosso assunto de hoje. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você está chegando agora, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Há uma voz quase unânime afirmando que é possível viver da arte, da escrita, apenas produzindo um tipo de literatura, com um potencial consumível em um mercado editorial que dita as leis de gosto e preferências, ou seja, uma literatura comercial e completamente sujeita às leis do mercado. Seria possível ganhar a vida assim, dentro então deste formato. E que se pode fazer bons livros nesse meio. Porém, em um segundo momento, o que tenho ouvido é de um lado, um grupo de vozes que afirmam que o fazer literário deve mesmo ser uma prática isenta do mercantilismo, fazendo então com que os escritores tenham outra fonte de renda e que a literatura deve se estabelecer então como uma oportunidade livre de ser um produto e que a grande arte não pode se render ao consumismo. Até porque viver de literatura é algo de nossa imaginação jamais realizável. Teríamos que levar em consideração inúmeros fatores, contrastar números e opiniões. Chamei atenção para esse assunto justamente porque a preocupação deveras importante é com o pós-literário, ou seja, com a carreira do escritor, com o retorno depois da obra já escrita. Mas quase não se fala do pré-literário, ou seja, da formação desse escritor. Não se fala da preparação desse escritor, o que ele estudou e fez para chegar ao ponto de escrever este livro. Dizer que o sucesso para ser um bom escritor é ser um bom leitor, que nós sempre estamos falando, né? É importante. Mas há que se preparar muito mais para a escrita do que apenas ler boas obras. Historicamente, a literatura era produzida por profissionais oriundos de outras áreas, como, por exemplo, direito, mais marcadamente no século XIX, e no jornalismo, mais marcadamente no nosso século, no século XXI. Até porque o curso de letras é bem mais novo em comparação com esses outros cursos. Fazia muito sentido que profissionais dessas áreas se interessassem pela literatura, pelo fato do trabalho e elaboração da linguagem, e durante muito tempo eles praticamente dominaram o campo da produção literária, com contribuições tímidas de pessoas de outros campos do saber.
Um amigo uma vez me perguntou: Israel, gostaria de entender uma coisa. Aí eu fiquei ouvindo. Se o curso de música forma músicos e compositores, se o curso de arquitetura forma arquitetos, por que que o curso de letras não forma escritores? Foi a primeira vez que alguém verbalizou algo que já me incomodava há algum tempo. Em minha época de faculdade, por exemplo, fiz faculdade de letras, eu vi vários colegas deixando o curso por não terem um contato com a prática da escrita de ficção. Eles queriam escrita de ficção. Eu mesmo senti que isso faltou na minha formação. Apenas 2 ou 3 professores, fora do contexto da sala de aula, né, que liam os meus textos. Às vezes eles davam opinião, me incentivavam a continuar escrevendo, só que a maioria, quando sabia que, por exemplo, eu me arriscava a rabiscar alguns versos, alguns contos, eles franziam a testa, como quem diz: ah, desista, você não vai produzir nada tão bom quanto um Machado de Assis, um Graciliano Ramos, então desista disso. Essa resistência à escrita criativa de ficção ainda acontece em muitas universidades brasileiras atualmente. Agora ela começa a aparecer timidamente em alguns pontos remotos do nosso país. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, e em toda a Europa, a escrita criativa é uma realidade. Então, há décadas, isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, evidentemente que o curso de letras é um curso muito grande que deve atender a várias demandas. Nós temos a linguística, análise do discurso, tradução, teoria literária, crítica literária, estudos culturais, ensino de língua materna, ensino de língua estrangeira, ensino de português para estrangeiros, por exemplo, linguagens e educação e uma variedade de outros assuntos. Mas, então, por que a escrita criativa não pode ser uma dessas demandas? Talvez ela seja uma dessas correntes nos próximos anos, pois há um aumento nos grupos de pesquisa em escrita criativa, disciplinas optativas, entre as disciplinas optativas oferecidas e até mesmo cursos de graduação e pós-graduação. E mesmo que, em geral, não se estimule a produção literária nas universidades, o contato com elementos da narrativa, história da literatura e crítica pode facilitar, então, o caminho de um escritor rumo à sua obra. Eu, particularmente, não acho que a produção literária deva passar estritamente pelas universidades e pelos cursos de letras, mas elas seriam um ponto importante de fortalecimento da formação do escritor, mesmo que haja pouco ou quase nada de conhecimentos específicos e técnicas de escrita criativa. Conhecer a teoria, ao contrário do que já foi dito, pode sim ajudar na produção. É claro que um diploma em letras não atesta a qualidade de um escritor,
mas nem um diploma de jornalismo, direito, medicina ou qualquer outra área atesta. A única coisa é que o curso aproximaria o postulante a escritor de um conhecimento mais técnico. Há outros caminhos, porém, para essa preparação. Ela poderia passar, e por que não, né, pelas oficinas de escrita criativa. Felizmente, elas vêm aumentando a cada ano que se passa em nosso país, com a consolidação de núcleos de formação, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Apesar deste assunto aparecer pouco nas discussões literárias, a postura dos escritores em relação às suas preparações tem mudado bastante. Muitos deles, pelo menos falando de produção atual no Brasil, estão passando ou pelos cursos de letras ou por pós-graduações em literatura ou por cursos de escrita criativa. É um movimento interessante, pois mostra um panorama novo, o do escritor que, além de pensar em uma carreira consolidada, ele também pensa em uma formação que possa levá-lo até lá. Para mostrar o panorama atual e a relação do escritor com sua formação, eu fiz uma seleção de alguns escritores nascidos a partir de 1970, com alguma projeção nacional. Eu dividi em duas categorias. A primeira categoria, com relação à formação na área, tais como cursos de letras, pós-graduação em literatura ou passagem por um curso de escrita criativa. E a segunda categoria, constando de escritores com conhecimentos em áreas afins, tais como o jornalismo, direito, medicina e outras artes e edição de livros. Dos 80 escritores selecionados, 37 têm passagens por cursos de letras, pós-graduações em literatura ou escolas de escrita, enquanto que 43 são oriundos de outras áreas. Não é minha intenção aqui tributar nenhum desmérito aos escritores que não têm formações na área de letras ou não passaram pelos cursos de escrita criativa. Pertencer a outras áreas do saber pode, inclusive, ser benéfico. Um arquiteto, por exemplo, pode descrever com maior propriedade determinado ambiente onde uma cena se passa. Ou um psicólogo, por exemplo. Por sua vez, ele pode construir um perfil interessante e mais profundo de um personagem, com algum desvio de personalidade, por exemplo. Tudo isso pode ajudar, não garantir, tanto quanto pertencer a um desses cursos preparatórios pode também ajudar e não garantir. Com isso, quero mostrar o fato da preocupação da formação do escritor e chamar a atenção para a discussão. Geralmente, nessa área, pode-se ter uma opinião mais profissional sobre o texto e técnicas para que possamos melhorar. É claro que o engenheiro Dostoiévski
e o advogado e promotor Monteiro Lobato não tiveram essa formação. E mesmo assim, produziram obras de grande qualidade. Contavam, é claro, para isso com a ajuda de amigos que liam e opinavam. Não que seja ruim contar com a ajuda de amigos, mas uma formação profissional pode ajudar nesse processo de diálogo e construção do seu texto. Muitos podem dizer, mas um editor ou um agente literário podem fazer isso. Exato, eles podem. Porém, eles só vão identificar esse problema depois da obra ser enviada para análise. E muitas vezes o retorno que o escritor precisa não é dado por conta do número de obras originais que recebem. O retorno, quando acontece, é um não especificando qual o problema que a obra apresenta por não ter sido aceita. Uma maior preparação com ajuda reflexiva no início, meio e fim da produção, talvez seja mais edificante. Bem, por hoje é só. Se inscreva em meu canal, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.